Até aqui entendemos e estudamos que Deus é amor e seus atos estão todos eles permeados num amor eterno. Amor que Ele espera que eu e você também possamos não somente receber dele, mas principalmente praticar. Mas contudo, será que a prática do amor a Deus e amor ao próximo anula a necessidade da lei de Deus? Será que o amor anula a lei? Ou quem sabe a graça de Deus anularia a necessidade da prática e da observância da lei do Senhor? É esse o assunto que vamos estudar juntos nesta última lição desse trimestre. Olá, seja bem-vindo mais uma vez a esta nossa classe da Escola Sabatina e esse nosso momento especial de estudo e aprofundamento da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos aquilo que a lição da Escola Sabatina nos trouxe durante esta semana e de modo especial estamos encerrando esse trimestre que falou sobre o amor e a justiça de Deus. E eu espero em Cristo Jesus que você, ao longo de todo esse trimestre, tenha tido o privilégio e a oportunidade de aprender mais sobre estas duas importantíssimas características ou atributos de Deus. Não somente nos ajuda a compreendê-lo melhor, mas sobretudo a entender a vontade de Deus para a nossa vida de modo prático. Porque assim como Deus foi retratado como um Deus de amor e de justiça, Ele também espera que eu e você possamos viver e praticar o amor e a justiça. Nessa semana, nessa 13ª lição do trimestre, falaremos sobre o amor e o cumprimento da lei. Será que, uma vez amando a Deus e ao próximo, eu também continuo sendo obrigado, ou principalmente instruído, a praticar e viver a lei do Senhor? Vamos estudar juntos durante a lição desta semana. O verso para memorizar desta lição se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 13, no verso de número 8. Mas antes de irmos diretamente ao assunto da lição, eu quero, logicamente, convidar você a mais uma vez se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Hoje, exatamente hoje, já somos mais de 767 pessoas inscritas neste canal e mais de 1.000 outras pessoas que acessam esse conteúdo ainda sem ser inscritos. Então eu quero fazer um convite para você. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o conteúdo para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de acessar, conhecer e principalmente viver as verdades que eu e você temos aprendido na palavra do Senhor. Feito esse convite, quero agora convidá-lo também a uma oração. Nós vamos orar e em sequência vamos então ao assunto desta lição. Feche seus olhos aonde quer que você esteja e busquemos a presença do Eterno. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, chegamos à última lição desse trimestre e queremos neste momento compreender mais e melhor a relação entre o amor e o cumprimento da lei. Mas para isso pedimos a orientação, a iluminação e direção do Teu Espírito, para que o mesmo nos conduza à compreensão desse importante tema. Abençoe os nossos amigos e todos aqueles que fazem parte dessa classe, aonde quer que eles estejam. Queira ele esteja nesse momento carecendo ou não de uma bênção poderosa e especial, alcança-o e o abençoe com o teu perdão e a tua graça, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse a você, essa é a nossa 13ª lição desse trimestre, a última lição desse trimestre. O título dela é O Amor é o Cumprimento da Lei. O verso para memorizar se encontra em Romanos, como eu disse, capítulo 13, no verso de número 8. E o texto diz assim, acompanhe comigo. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. No texto, Paulo está enfatizando a necessidade e a verdade de que eu e você, como cristão, não devemos dever nada a ninguém. Não devemos estar em débito com ninguém. Contudo, se há algo que eu e você devemos pagar, devemos restituir e que não devemos estar em débito, é em relação ao amor. Se você tem algo que você não pode dever para ninguém, isto é o amor. Em outras palavras, você deve amar a todos. Todos. Porque o amor, segundo Paulo, o amor ao próximo é o cumprimento da própria lei do Senhor. Você consegue entender?
Eu e você não podemos dever nada para ninguém, mas mesmo que venhamos a dever, não devamos o amor uns para com os outros, porque ao amar as pessoas, estamos cumprindo a lei do Senhor. A lição vai introduzir esse tema, ou melhor explicar esse tema, na introdução de sábado dizendo assim, observe, a compaixão, sem dúvida, deve ser essencial na maneira como lidamos com as pessoas, especialmente as que erram. Ela é parte integrante do amor e, como diz Romanos 13:8, amar ao próximo é o cumprimento da lei de Deus. Se o amor é, de fato, o cumprimento da lei, então jamais devemos pensar na lei de uma forma separada do amor ou pensar no amor de uma forma que esteja desligada da lei. Nas Escrituras, amor e lei andam juntos. Você consegue entender? A palavra de Deus, por meio daquilo que Paulo nos apresenta em Romanos 13:8, afirma que o cumprimento da lei é o amor. Logo, assim como amor e justiça andam juntos, também amor e o cumprimento da lei, ou a prática da lei de Deus, andam juntos. Se você ama, você vive em justiça. E se você ama, você obedece à vontade de Deus expressa na sua palavra por meio da sua lei. Você consegue entender? Ambas as coisas andam juntos. Não há como você desassociar o amor a Deus da obediência à lei e à vontade do Senhor. A lição vai adiante, na parte de domingo, vai destacar o seguinte. Observe. A lei do amor. E a lição diz assim. Os princípios básicos dos 10 mandamentos já existiam no Jardim do Éden, pois são os princípios do amor que devem guiar o relacionamento entre Deus e as pessoas e entre as pessoas com elas mesmas. Consegue entender? Veja bem, quando os 10 mandamentos foram dados a Israel, no contexto de um relacionamento de aliança, os mandamentos foram escritos depois que o Senhor já havia libertado o povo do Egito e se baseia no amor de Deus e nas promessas que ele fez aos israelitas. 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, a sua vontade já era algo conhecido já no Jardim do Éden. Por quê? Porque ele rege todo o relacionamento de Deus para com as suas criaturas. Esse é o primeiro ponto que você precisamos entender. Pastor, mas a lei de Deus não foi dada somente no Sinai? De maneira nenhuma. Antes disso, a lei de Deus já existia, porque ela é a expressão do caráter do próprio Deus e ela é a base que sustenta e rege os relacionamentos de Deus com as suas criaturas. Outro ponto importante a ser destacado já neste momento é que quando Deus liberta o povo de Israel no Egito, você vai perceber que Deus primeiro liberta o povo e depois entrega a eles o decálogo escrito, os 10 mandamentos. Veja, isso mostra que a lei de Deus não tem a função de salvar. Porque se a necessidade ou o princípio da lei fosse salvar o povo, Deus primeiro precisaria ter entregue a lei para o povo, ainda no contexto do Egito. O povo teria que obedecer esta lei e somente aqueles que obedecessem seriam então salvos e levados para o deserto. E não foi assim que aconteceu. Primeiro Deus os salvou por amor a este povo e depois deu a eles o regramento da lei, da sua vontade, dos 10 mandamentos, para que uma vez salvos, eles pudessem então optar, decidir se iriam ou não obedecer à vontade do Senhor expressa na sua palavra por meio dos mandamentos. Você consegue entender isso? 2 pontos extremamente importantes. Primeiro, a lei já estava presente no Éden, pois ela retrata a vontade de Deus. E segundo, a lei não salva, não tem essa a sua função. A lei vem para nos manter salvos, uma vez que Deus nos salva e então apresenta para nós a sua vontade. A lição vai adiante e ainda vai colocar assim. Os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento das pessoas com Deus. Os últimos 6 tratam do relacionamento das pessoas entre si. Essas 2 partes da lei correspondem diretamente ao que Jesus identificou como os 2 maiores mandamentos. Lembra disso na semana passada? Amar ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração
e ame o seu próximo como a si mesmo. Amor de Deus, o amor de Deus é a base da sua lei. Algo que eu e você precisamos compreender. A lei de Deus é a base do seu próprio caráter. Você consegue entender isso? Deus é amor. A palavra de Deus descreve isso. Ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é justiça. E a fim de que eu e você possamos viver no amor e na justiça, ele nos apresenta a sua vontade. Vontade esta expressa e registrada nos mandamentos que ele nos entregou. Logo, se eu amo a Deus e vivo na prática da justiça, eu preciso também amar ao Senhor e principalmente obedecer à sua vontade expressa na sua lei. Você consegue entender isso? Quando eu pratico os 10 mandamentos, como está escrito na lição, eu acabo de forma consequente adorando a Deus, porque os 4 primeiros mandamentos falam sobre o meu relacionamento com Ele. E os 6 últimos mandamentos me levam a amar o próximo e viver a prática da justiça, pois os 6 últimos mandamentos se relacionam com a minha forma de me relacionar, amar e principalmente praticar a vontade de Deus nas relações sociais que tenho com as demais pessoas. Você consegue entender isso? Consegue perceber a beleza intrínseca dentro dessa verdade? Uma verdade que nos leva a viver uma vida harmoniosa de obediência à vontade de Deus e também, logicamente, da prática da justiça e do amor para com o próximo. A lição de segunda-feira vai dizer assim: a lei é santa, justa e boa. Observe o que a lição vai colocar. O amor é o fundamento da lei. Por isso Jesus morreu para salvar os pecadores, para exaltar a lei e ao mesmo tempo ofertar sua graça. Assim, a lei de Deus não é invalidado pelo plano da redenção. Em vez disso, é confirmado. Muitas pessoas compreendem que na cruz do Calvário, Jesus encerrou a lei ali, porque ao morrer na cruz ofereceu o cumprimento da lei e ao mesmo tempo iniciou um período da graça. Período este que não há mais necessidade de você obedecer à vontade de Deus, porque na cruz Jesus encerrou a lei. A lição aborda de forma muito clara, assim como a Bíblia nos apresenta, que a lei não foi encerrada na cruz do Calvário, pelo contrário, assim como a justiça está cravado no caráter de Deus, a sua lei também. Já dissemos isso. Assim como Deus é amor, ele também é justiça. E a prática do amor e da justiça requer obediência à sua vontade. E a lei nada mais é do que a expressão, o resumo da vontade de Deus para mim e para a sua vida. Logo, na cruz do Calvário, Jesus cumpre a lei, assim como ele veio ensinar eu e você também a cumprir e obedecer. A lei de Deus é tão eterna como também o amor, a justiça e o próprio ser de Deus também o são. Logo, na cruz do Calvário, a lei não foi abolida, pelo contrário, a lei foi praticada, assim como eu e você também precisamos praticar e obedecer. A lição vai adiante e vai nos dizer assim, observe. Alguns acreditam que a graça e a redenção anulam a lei, mas Paulo deixa claro que jamais devemos continuar no pecado para que a graça então aumente. Quando você vai, por exemplo, a Romanos capítulo 6, verso 1 e 3, e Romanos capítulo 7, versos 7 a 12, Paulo vai deixar isso bem claro, nos indagando sobre esta questão. É porque vivemos na graça que então continuaremos no pecado? De maneira nenhuma, diz Paulo. Pelo contrário, agora que vivemos na graça salvadora de Cristo, é que devemos, pela fé, viver uma vida também de obediência à vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. A lição ainda complementa. A lei de Deus não possui ligação com o pecado, mas, entre outras coisas, torna o pecado e a nossa pecaminosidade mais visível para nós. É por isso que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, como está em Romanos capítulo 7, verso 12. Ela revela como nada mais nossa necessidade de salvação, que só vem por meio de Cristo. Assim, não anulamos a lei por meio da fé, mas pelo contrário, confirmamos a lei, como está em Romanos capítulo 3, verso 31. Cristo não veio
em hipótese alguma, para anular a lei. Quando você vai a Mateus capítulo 5, versos 17 a 19, você já tem ali a declaração de Jesus, dizendo de forma clara e inequívoca que ele não veio para anular, cancelar ou abolir a lei. Pelo contrário, ele veio para viver e nos ensinar a viver não só o amor, a justiça, mas sobretudo a lei que retrata a vontade do Senhor. Então deixe claro isso na sua mente. A lei do Senhor nunca deixará de existir. Por quê? Porque não existe liberdade sem lei. Você vai a Cristo e Cristo te liberta do pecado. Uma vez liberto, você precisa viver a vontade de Deus. E essa vontade de Deus está expressa na sua lei, porque não existe liberdade sem lei. Uma vez que você está livre do pecado, uma vez que você está livre da condenação, agora mais do que nunca, você deve viver uma vida de obediência à vontade do Senhor. A lição de terça-feira vai nos colocar frente a frente com a questão da lei e da graça. E a lição destaca assim: a lei e a graça não se opõem uma à outra, mas têm funções diferentes, que estão em harmonia com o amor e a justiça de Deus. No entanto, a lei não pode salvar do pecado nem transformar o coração. Por causa da nossa pecaminosidade, precisamos de um transplante espiritual de coração. E quem faz isso é a graça de Deus. A lei e a graça não se opõem, pelo contrário, elas têm funções diferentes. Enquanto a lei mostra a minha condição de pecado, a graça e o amor de Deus me alcançam a fim de me oferecer oportunidade de ser transformado de acordo com a vontade de Deus expressa na sua lei. Você consegue entender isso? Consegue entender e perceber a relação e a ligação que existe entre esses elementos proporcionados pelo poder e a vontade de Deus para a sua vida? Observe que a lição ainda vai acrescentar. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31, 18 destaca isso. Mas a lei também devia ser escrita no coração do povo de Deus, conforme está escrito em Salmo capítulo 37, verso 30 e 31, bem como também em Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34. Lembra-se lá do livro de Deuteronômio capítulo 6, aonde lá atrás Deus já havia dito que os pais deveriam lidar com a lei juntamente com seus filhos a fim de inculcar na mente deles a palavra e a vontade de Deus? É assim que deveria ser. A lei não foi somente escrita em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. A lei precisaria estar no nosso coração e na nossa mente, para que pela graça e o poder de Deus, eu e você possamos receber poder para colocar em prática a vontade de Deus, expressa na sua lei. É assim que funciona. Você consegue entender? Nós precisamos do poder e da graça de Deus para ter a nossa vida transformada, a fim de termos condições de viver a sua vontade expressa na lei. A lição conclui dizendo assim, a parte de terça-feira: não podemos ser salvos pela obediência à lei. Pelo contrário, é pela graça que somos salvos por meio da fé, não por nós mesmos, mas por uma dádiva de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 destaca isso. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque já somos salvos em Cristo. Não guardamos a lei para sermos amados pelo Senhor, mas porque já somos amados e, portanto, desejamos amar a Deus e também os outros. Ao mesmo tempo, a lei revela o pecado, mostra a nossa necessidade do Redentor, orienta a nossa maneira de viver e revela o caráter de amor de Deus. Você consegue entender isso? A lei é a pura e expressa vontade do Senhor para mim e para a sua vida. E quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, estamos necessariamente cumprindo a lei de Deus, porque essa é a sua vontade para nós. A lei não nos salva, mas nos mantém salvos mediante a obediência à vontade de Deus. Não guardamos a lei para sermos amados, pelo contrário, Deus já nos ama, por isso nos entregou a oportunidade da salvação e principalmente a oportunidade de conhecer a sua vontade expressa na sua lei, a fim de que eu e você permaneçamos neste relacionamento de liberdade, salvação e amor oferecido por Deus a cada um de nós.
Quando vamos à lição de quarta-feira, a lição vai ainda adiante, diz assim: o amor é o cumprimento da lei. Não é exagero enfatizar a forte relação existente entre amor e lei. De acordo com as Escrituras, amar é cumprir a lei de Deus. Em Romanos 13, 8 a 10, Paulo ensina que quem ama ao próximo cumpre a lei. A pergunta é: que tipo de amor então cumpre a lei de Deus? Como é, de fato, esse amor? A lição vai responder esta pergunta colocando a seguinte questão: a ênfase está nas obras de amor e justiça em favor dos outros. Fazer o bem, alimentar os famintos e abrigar os sem teto, tudo isso retrata e expressa de forma real e sincera a prática do amor, que é o cumprimento da lei. Quando você vai em Isaías capítulo 58, verso 3 a 10, você verá essa realidade expressa na palavra de Deus. A lição ainda complementa: se desejamos cumprir a lei por meio do amor, devemos nos preocupar não apenas com os pecados que cometemos, mas também com as boas obras que deixamos de fazer. Você consegue perceber? Há uma relação direta entre o cumprimento da lei, o amor e a justiça, e principalmente aquilo que você faz para si, aquilo que você faz para Deus, mas principalmente aquilo que você faz para aquele que necessita, para o próximo. A lição complementa dizendo assim: o amor, como cumprimento da lei, envolve não apenas guardar a lei no sentido de deixar de cometer pecados, mas também de fazer ativamente o bem, praticar boas obras de amor que promovam a justiça e a misericórdia. Você percebe? Há uma relação inquebrável, indissolúvel entre o amor, a justiça e principalmente o cumprimento da lei de Deus. Uma vez que eu e você entendemos que o cumprimento da lei é o mesmo que a obediência à vontade de Deus, eu e você precisamos entender que ao amar o Senhor, somos automaticamente impelidos também a amar o próximo, praticar a vontade de Deus para com ele e principalmente exercer a justiça que Deus espera de mim e de você, não somente para a nossa própria vida individual, mas também para o próximo. Uma questão extremamente profunda e bela para que eu e você possamos entender e viver. Contudo, na parte de quinta-feira, a lição vai dizer assim: acima de tudo, ame uns aos outros. A lição destaca assim: se o amor é o cumprimento da lei, não podemos guardar a lei de Deus simplesmente deixando de fazer coisas erradas. Já falamos sobre isso. Mas devemos praticar atos que revelam o amor de Deus, não apenas aos membros da igreja, mas também ao mundo em geral. A lição vai destacar assim uma citação de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 516. Ela coloca assim: o amor aos seres humanos é a manifestação do amor de Deus para com a terra. Foi para implantar este amor, fazendo-nos filhos de uma só família, que o Rei da Glória se tornou um conosco. E quando se cumprirem as palavras que ele disse ao partir, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, registrado em João capítulo 15, verso 12, quando amarmos o mundo assim como ele o amou, então sua missão por nós estará cumprida. Estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no coração. Você consegue entender? Ellen White aqui está destacando o seguinte: quando amarmos o mundo assim como Cristo o amou, então estaremos preparados para o céu. Você consegue enxergar a profundidade dessa declaração? Será que você, na sua vida particular, na sua vida social, familiar, na sua vida como cristão, na igreja que você frequenta, você está amando o mundo assim como Cristo amou, a ponto de se entregar, a ponto de viver e buscar os benefícios e as bênçãos necessárias que você deseja para você, mas também para as outras pessoas? Será que você tem vivido na prática o amor, a justiça e principalmente o cumprimento da lei, que é a obediência da vontade de Deus na sua vida, amando o Senhor e também amando o próximo? A lição desse trimestre fecha nos chamando a atenção para esta importantíssima realidade. Nós aprendemos e já sabemos que Deus é amor. Agora a pergunta é se você de fato está amando esse Deus e, uma vez recebendo dele o amor,
você está também compartilhando o amor para com as outras pessoas, praticando a justiça e vivendo a vontade de Deus expressa na sua lei de modo real e sincero. De forma muito importante, eu e você precisamos ser levados a essa reflexão. E essa lição e esse trimestre teve esta finalidade. A finalidade de você compreender melhor os atributos de Deus relacionados ao amor, à justiça, mas sobretudo também buscar nele poder para que você possa receber este amor e viver de forma prática esse amor, vivendo a justiça de Deus e a prática da sua vontade expressa na sua lei. Eu espero que você possa ter compreendido que a lei do Senhor nunca será abolida, porque a lei do Senhor já era existente no Éden, é existente hoje e permanecerá por toda a eternidade, quando Ele vier nos buscar para nos levar de volta para um mundo onde habita somente justiça e paz. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família e que tudo que nós estudamos nesse trimestre tenha sido para você bênção sem limite. Nós estamos nos preparando para um novo trimestre, para um novo conteúdo, um novo tema e uma nova lição. E eu quero convidar você a permanecer conosco, se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muitíssimo importante, também o seu comentário e compartilhar este conteúdo para que mais e mais pessoas como eu e você tenhamos a graça e a oportunidade de aprender sobre a palavra de Deus. Que Deus o abençoe de modo especial e nos encontraremos na próxima semana para mais uma vez nos juntarmos a esta grande classe de estudo da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.